Então, a gente continuando a nossa conversa sobre aquela conversa, né, que tem um casal quando há algum problema referente a perdão e tudo. Mas vamos orar primeiro, né, porque tudo começa por oração, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos direcionar a qualquer conversa. Amém? Vamos lá. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, pelo seu cuidado, pela sua proteção, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando essa conversa, que ela alcance o coração dessa pessoa que está escutando, Pai. E nós somos gratos por isso, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Bom, vamos entender primeiro o que foi feito, né? A pessoa chama o seu cônjuge, né? Primeiro ela identifica, né, que algo está errado, que houve pecado, que houve alguma situação ali que o casal está parado no tempo, sabe? Não evolui espiritualmente, não evolui como casal. E a pessoa que identificou chama o seu cônjuge para conversar, né? E nesse caso, depois dessa conversa, tem que ser liberado o perdão, tem que acontecer o pedido de perdão. Depois desse pedido de perdão, vamos entender o que é o perdão nesse caso, né? Bom, vamos lá. Perdoar significa cancelar uma dívida. E ser perdoado significa que a dívida foi totalmente paga. Perdoar não é o mesmo que esquecer. Perdoar é algo que eu escolho fazer, ao passo que esquecer é algo que não sou capaz de controlar, não depende de mim. Perdoar significa abandonar uma raiva, uma mágoa, né? Então a gente tem que saber perdoar. Significa se livrar de uma ofensa, né? E libertar a outra pessoa dessa ofensa, né? Dessa situação. Nós temos que entender que Deus demonstrou o seu perdão, né, no Calvário pela morte do seu Filho, de Jesus. E Deus Pai carimbou as palavras, totalmente quitada, né? A nossa dívida foi totalmente quitada ali, em todas as nossas notas promissórias, né? Jesus Cristo, ele pagou a dívida de todos nós. Do meu egoísmo, do meu orgulho, né? Então a gente tem que pensar nessa situação, né? Porque quando a gente não pede perdão, ou quando a gente não libera perdão, é o orgulho falando mais alto, sabe? É o egoísmo, né? A gente não pensar na dor daquela pessoa que pediu perdão e também aquela pessoa que vai liberar perdão. Porque quando você sente o peso, né, da falta de perdão, é muito triste. Mas também é muito triste a pessoa saber que fez mal a outra pessoa e não ir lá pedir. E da mesma forma, a pessoa que pediu perdão, né, escutar a outra pessoa falar que não vai perdoar, que aquele negócio cresceu uma dor tão grande no coração dela que ela não consegue lidar com isso e não vai perdoar. Jesus, ele pagou o preço para que a gente tenha a vida eterna, né? E agora a gente pode pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Confiante de que Jesus pagou o preço, né? Se cada uma pessoa casada, né, recebesse esse dom gratuito de perdão e compartilhasse gratuitamente com o seu cônjuge, todos os casamentos seriam transformados. Já pensou que grande isso? Se isso acontecesse, as famílias, elas se tornariam uma unidade, sabe? Algo bem forte, de refúgio, de tranquilidade, né? Então a gente tem que colocar isso em prática dentro da nossa família. Vou fazer assim, eu vou dar algumas dicas para que casais coloquem, né, isso em prática, né? Coloquem o perdão em prática, e isso não alcance só o seu cônjuge, mas alcance sua família em geral, as pessoas que estão ao seu redor no trabalho, os amigos. Então vou colocar, né, umas pautas para você ver como é que a gente pode lidar com essa situação, né? A gente ouve muito falar com frequência
como administrar o perdão. E significa receber o perdão de Deus e depois estendê-lo às outras pessoas, né? Aos amigos, principalmente ao cônjuge. Nesse sentido, o perdão é uma dádiva divina que a gente deve compartilhar. Aí cabe a mim, cabe a você manter esse perdão, né? Esse perdão de Deus em circulação, sabe? Manter o perdão de Deus ali sempre ativo. E Deus, ele tem um estoque imenso, né? Que nos concede esse estoque de perdão generosamente. E quando a gente coloca em prática isso, coloca o perdão em prática, a gente vive uma vida em tranquilidade, né? Uma vida santa, inclusive no nosso casamento, e o casamento será transformado. Porque a partir do momento que se é identificado a falha e há o perdão, né? A liberação de perdão e o pedido de perdão, o casamento, ele é transformado, com certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Que providências você vai tomar para ser um mordomo do perdão de Deus? Pensa bem. Aí uma pessoa que esteja ali conversando com os amigos, com os colegas de trabalho, com os filhos e acima de tudo com o seu cônjuge. Então a gente tem que colocar isso em prática, né? Proclamar as boas novas do perdão de Deus, e em torno disso a gente gira, né? Um testemunho para a vida cristã, um testemunho para outras pessoas, e elas verem que o seu casamento ele é abençoado porque inclui dentro dele o perdão. Há um grande testemunho do poder de Deus quando há o perdão dentro de uma casa, dentro de um casamento. Não há nada na pessoa humana, na nossa carne, que deseje perdoar outra pessoa. Não há, mas só que faz parte da obra, sabe? O Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de perdoar. O perdão é uma realidade divina de Deus, isso vem de Deus, né? Eu preciso receber em primeiro lugar o perdão de Deus e aí sim compartilhar com as outras pessoas esse perdão. Não é fácil, mas tem que ser fato, isso tem que acontecer. Graças ao perdão de Jesus ali na cruz, né? Pela morte de Jesus, nós, como cristãos, nós podemos proclamar que é possível sim viver em harmonia como casal, se há perdão naquela comunhão, né? Somos gratos a Deus por nos dar a salvação ali na cruz, né? Se não fosse a salvação, a gente não podia proclamar a obra de Deus em nosso casamento. E sermos capazes, né, de demonstrar a quem nos rodeia ali, as pessoas que estão próximo da gente, como é bom viver nesse testemunho, né, nessa vida de santidade, de perdão do Senhor. Há muitas formas da gente celebrar, né, o dia a dia, o perdão de Jesus ali na cruz, o perdão de Cristo. Muitos casais, eles desenvolvem, né, uma vida conjugal, muitas vezes, em vez de olhar para frente, para o futuro, né, infelizmente, eles olham para trás e começam a desenterrar eventos dolorosos, um punindo o outro. O marido e a esposa que fazem isso olham para o futuro com amargura, com dores, sem nenhuma esperança, sabe? Porque ali naquela conversa não houve um perdão, não houve um olhar, sabe? Um olhar penetrante e o desejo de perdoar. Nós temos que encorajar os casais que a gente conhece a aprender com o passado, né? Mas encorajar eles também a olhar primeiro para frente, né? A gente tem conflitos, a gente tem lutas, né? Que já passou já, mas identificar os motivos que causaram esse sofrimento um ao outro e liberar perdão. Então, o primeiro passo, né? Não viver do passado.
essa é a palavra certa, não viver do passado, não viver os conflitos e as lutas que já foram passadas, mas sim olhar para frente e ver, né, uma esperança. A partir daí, né, a partir desse primeiro passo, que é o pedido de perdão, começar a viver o futuro e esquecer que vocês viveram, né, as coisas tristes que foram vividas no passado. É bom que os casais sejam encorajados, né, a olhar para frente e ter perdão, perdoar o passado, né, deixar para trás isso tudo, entendeu? Por mais difícil que seja, os casais precisam se perdoar um ao outro pelos erros cometidos. E a fim de não transferir as mágoas e sem sentimento para o outro dia. Eu e meu marido, a gente fala, quando a gente tem aconselhamento com pessoas, a gente fala muito assim, nunca durma de mal com seu marido, porque quando você dorme de mal com seu marido, ali no meio é o inimigo que está ali dormindo com vocês, porque você vira as costas para o seu marido, né, e ele vira as costas para você, então ali no meio tem um muro de frieza, de falta de carinho, falta de compreensão, e o inimigo está ali rindo do que está acontecendo. E assim, mesmo que o cônjuge não tenha confessado o seu pecado, né, o seu erro, mesmo que pareça ter um pouco de remorso pelo sofrimento, tudo, porque não foi pedido perdão, leve as suas mágoas aos pés da cruz, né? Leve suas mágoas ao Senhor e peça a Deus que mostre para o seu cônjuge que você está sofrendo com aquela situação, que coloque no coração do seu cônjuge essa vontade de pedir perdão, né? Para que não haja essa dor dia após dia, mas sim que haja uma liberação de perdão nessa situação. E orar para que o seu cônjuge esteja pronto, né? Uma hora esteja pronto para admitir os erros, né? E vir pedir perdão. E se for você que está passando por isso, ore para que Deus te dê essa coragem para você chegar no seu cônjuge e pedir perdão. Vocês têm que identificar quais os pecados, né, entre o casal, o que acontece com o seu cônjuge e o que acontece com você, que vocês não conseguem olhar para frente, sabe? Deslumbrar a vida juntos por causa de situações que já se passaram, mas um não tem coragem de dar passo a pedir perdão e ficam ali, né, parados no tempo, sem evolução espiritual, sem evolução como pessoas, sem evolução como casais, como casal. Então vocês têm que identificar isso, tem que haver esse novo passo à frente, sabe? Vocês têm que olhar lá para frente e sim haver a conversa, tem que haver essa conversa, tem que haver o perdão, tem que ter, é quase uma obrigação, quando o casal está brigado, está machucado por qualquer situação de pecado, de discussão, o que for, o perdão tem que ser principal na vida do casal, porque senão não anda, o casal não anda, a família não anda, as finanças não andam, nada anda. E agora eu te faço uma pergunta. Então, você está pronto para olhar para frente? Você está pronto para olhar para frente e colocar em prática o perdão na vida de vocês dois e ver, né, o mover do Senhor, o mover dos céus no casamento de vocês? Acho que sim, né? Eu acho que depois a gente parar para pensar, a gente começa a analisar e ver que vale a pena, amém? Então vamos orar? Pai querido e amado, nós queremos te dar graças, meu Deus, por o Senhor ter trazido esse esclarecimento, essa palavra, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela sua bondade, pela morte de Jesus ali na cruz, Pai, pelo sacrifício, para que outros nós sejamos salvos, Deus, e ajude, Pai, plante em nosso coração, meu Deus, para que nós possamos identificar, Senhor, problemas no casamento, para que possa ser resolvido, haja a liberação de perdão, haja o confessar o perdão, Pai.
Nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido. Amém. Amém?